Olá, bem-vindo a mais um vídeo pesquisa do canal Produção Animal com Conservação Ambiental. Neste vídeo, nós iremos apresentar a pesquisa intitulada Efeito de boas práticas agrícolas na produtividade hídrica de suínos e aves produzidos em uma bacia hidrográfica do sul do Brasil. Essa pesquisa tem como autores Sofia Carra, Júlio Palhares, Catherine Drastin e Vânia Schneider. Como introdução, nós gostaríamos de pontuar: as produções de suínos e aves são grandes demandantes de água, seja na forma de alimentos, seja para a dessedentação dos animais e higienização das instalações. Quando nós dizemos que seja na forma de alimentos, nós estamos dizendo que nós podemos transformar os alimentos utilizados na nutrição de suínos e aves, e aqui no caso soja e milho, em água. No Matéria e Métodos, nós vamos detalhar como se faz essa transformação. Um outro ponto importante é que, pela legislação ambiental brasileira, a bacia hidrográfica é a unidade de gestão hídrica e ambiental. Então, em uma bacia hidrográfica, nós temos vários produtores localizados ali, produzindo seus suínos e aves, mas a bacia hidrográfica é a unidade de gestão porque todos estão ali, sejam produtores, cidades, indústrias, a economia de serviços, todos são demandantes de água. Então, o órgão gestor ou comitê de bacia hidrográfica tem que ter a bacia como sua unidade de gestão para que a água seja ofertada para todos na quantidade e qualidade que todos desejam. E cada vez mais as entidades gestoras dos recursos hídricos, que são desde entidades federais, estaduais e até municipais, os produtores, as agroindústrias e a sociedade necessitam de informações sobre a produtividade hídrica dos produtos e dos alimentos. O valor ambiental cada vez mais é um valor que consumidores e aqueles que têm o meio ambiente como um elo de decisão solicitam essas informações, esses conhecimentos para tomar suas decisões ou para propor ações e políticas. Então, gerar esse tipo de conhecimento, que se resume a esse indicador, produtividade hídrica, é fundamental para nós subsidiarmos a tomada de decisão. E aqui, só para esclarecer de forma bem simples, a produtividade hídrica nada mais é do que a razão entre os benefícios obtidos e a quantidade de água consumida para produzir esses benefícios. De forma ainda mais simplificada, produtividade hídrica nada mais é do que a relação entre quilos de carne produzida e litros de água consumido para produzir esses quilos de carne. Então, o objetivo dessa pesquisa foi calcular a produtividade hídrica de frangos e suínos em uma bacia hidrográfica do sul do Brasil, segundo a metodologia proposta pela Food and Agriculture Organization, a FAO. Essa metodologia foi publicada em 2019, e avaliar como o sistema de produção agrícola impacta no valor da produtividade hídrica desses suínos e aves. Aqui, só para vocês teriam acesso a essa publicação da FAO, que, como eu disse, é de 2019. Ela se intitula Usos da água nos sistemas de produção animal e nas cadeias de produção pecuárias. Então, dentro dessa publicação, um dos indicadores que a metodologia propõe é a produtividade hídrica e como calcular esse indicador. Nesse link, vocês podem baixar essa publicação de forma gratuita pelo site da FAO. Bom, a nossa área de estudo, como citado, era uma bacia do sul do Brasil, como vocês podem ver, localizada aqui na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Essa bacia, a grande bacia, é a bacia hidrográfica do Taquariantas, mas a bacia de estudo, ela se intitula a bacia hidrográfica do Lajeado Tacungava, que vocês podem ver aqui dentro do complexo da bacia Taquariantas. Ela é uma subbacia desse complexo, e aqui vocês têm os limites dessa subbacia. O primeiro passo para realizar essa pesquisa foi a equipe de pesquisa ir a campo e fazer um inventário
de quantos produtores de suínos e aves estavam localizados nessa subbacia. Então, em termos de produtores de suíno, totalizaram 37 propriedades. Isso representou, esse inventário foi feito no ano de 2018, isso representou um total de 55.071 cabeças de suínos. Importante dizer que todas essas propriedades produziam suínos em sistema, eram unidades terminadoras, tá? Dentro da subbacia não existiam outros tipos de produção de suínos, somente unidades terminadoras. Com relação às aves, e aqui frangos de corte, totalizaram 41 propriedades. Isso, no ano de 2018, representou pouco mais de 6 milhões de cabeças de frangos produzidos na subbacia. Então, nós temos um total de 78 propriedades entre suínos e aves. Aqui nós podemos ver a subbacia, né, de estudo e a localização, porque cada uma das propriedades foram georreferenciadas. Essa subbacia abrangia esses 4 municípios. Então, durante esse inventário, a equipe de pesquisa andou por esses 4 municípios para fazer esse inventário, o levantamento das propriedades e do número de cabeças de animais. Aqui só uma exemplificação do que foi considerado para se calcular essa produtividade hídrica. Primeiro nós calculamos a produtividade hídrica indireta, que se traduz na água que foi consumida para a produção dos alimentos. No caso aqui, como estamos falando de suínos e aves, isso se limita aos grãos, milho e soja. No caso dos suínos, como citado no slide anterior, eram todas unidades terminadoras. Mas para calcular a produtividade hídrica do produto carne suína, nós também consideramos a produção de leitões, né, que foram produzidos e ofertados para essas unidades terminadoras. Então aqui nós temos a fase de crescimento e terminação, que se dava dentro da subbacia, e fora da subbacia ocorria a produção dos leitões, e isso foi considerado no cálculo da produtividade hídrica. No caso dos frangos, nós consideramos somente as propriedades dentro da subbacia, aqui não foi considerado no cálculo da produtividade hídrica a água consumida na fase do incubatório, que estavam localizados em outras regiões. Então, como eu coloquei, calculamos a produtividade hídrica indireta e que isso se traduz em transformar os alimentos consumidos em água, e a produtividade hídrica direta. Para calcular essa produtividade, nós consideramos esses usos de água: dessedentação dos animais, limpeza das instalações e água consumida no resfriamento, principalmente no caso da avicultura, que usa os nebulizadores para manter o conforto térmico dos animais. Então essa água também foi considerada. E nós geramos a produtividade hídrica no que nós dizemos que são unidades funcionais. Então nós geramos a produtividade hídrica por massa, que é quilo de carcaça por metro cúbico de água, a produtividade hídrica por energia, que é megajoules produzidos por metro cúbico de água, e a produtividade hídrica por valor monetário, que nada mais é do que reais por metro cúbico de água. É importante gerar em unidades funcionais diferentes para permitir a comparação com outros estudos já feitos nessa temática. Como citado anteriormente, além do objetivo de se calcular a produtividade hídrica dos suínos e aves, um outro objetivo também era avaliar o impacto dos sistemas agrícolas na produtividade hídrica desses dois produtos. Então, nós propusemos aqui 4 sistemas agrícolas: milho, safra e safrinha. Um outro sistema seria soja, milho e azevém. No caso aqui, esse sistema não foi considerado para o estado do Mato Grosso, porque esse tipo de sistema não é significativo lá. Um outro sistema era soja, milho e pousio da área. E um último sistema, soja, milho, safrinha e o pousio da área.
Todos esses 4 sistemas, claro que com essa exceção que eu falei, que no estado do Mato Grosso não foi considerado a rotação com a ZEBEM, nós calculamos isso também para 3 regiões produtoras. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul não é autossustentado na produção de grãos, seja para alimentar o rebanho de suínos e aves, como também o rebanho de ruminantes. Então, parte desses grãos é importado de outros estados. Nós estipulamos que essa importação se daria do Paraná, especificamente da cidade de Cascavel, e do estado do Mato Grosso, especificamente da cidade de Primavera do Leste. E o grão que fosse oriundo do Rio Grande do Sul teria como origem a cidade de Vacaria. Estipular esses municípios de produção é importante porque, a partir desses municípios, nós, através da base da Conab, nós rastreamos a produtividade agrícola desses grãos em cada um desses municípios. Isso é fundamental para se calcular a produtividade hídrica. E nós também propusemos 4 cenários para avaliar como a produtividade hídrica era impactada por esses cenários. O cenário 1, que seria o nosso cenário de base, nós consideramos o rendimento anual das culturas, soja e milho, nessas 3 cidades que foram determinadas. No cenário 2, nós aplicamos uma redução de 50% da evaporação do solo, considerando que naquele solo 50% dele estaria coberto com uma cobertura vegetal. Isso seria relacionado a essas áreas de cultivo serem operadas em plantio direto. Um terceiro cenário foi considerar o maior rendimento da produtividade das culturas. Como eu disse, nós tínhamos a produtividade das culturas do município, mas nós pegamos a maior produtividade no ano de 2018 para a cultura tanto de soja como de milho para aquele estado que nós estamos calculando e aplicamos esse maior rendimento para ver como isso afetava a produtividade hídrica. E um último cenário, que seria o cenário que considerava 50% de cobertura do solo e a maior produtividade da cultura. Bom, como resultados, nós temos aqui um dos indicadores que era a produtividade hídrica dos suínos em quilo de carcaça por metro cúbico de água. Aqui nós temos os 4 cenários que foram propostos e as várias rotações de culturas nos vários estados. O que nós podemos mostrar aqui? A maior produtividade hídrica foi obtida para os estados do Paraná e para o Mato Grosso, em torno de 0,50 quilos de carcaça por metro cúbico de água, e a menor produtividade hídrica foi verificada no estado do Rio Grande do Sul, para a rotação de cultura safra de milho e depois soja, com uma produtividade de 0,15 kg de carcaça por metro cúbico de água. Então, por esse gráfico, nós podemos concluir que a rotação de cultura é fundamental e tem um efeito positivo em aumento da produtividade hídrica, ou seja, um valor de produtividade hídrica maior. Isso significa produção de mais quilo de carcaça com o mesmo litro de água, e também esse gráfico mostra que a produtividade agrícola, ou seja, toneladas por hectare, impacta o valor de produtividade hídrica. É importante dizer que no estado do Rio Grande do Sul, para esse período que nós utilizamos de estudo, ao longo, porque nós consideramos aqui a produtividade agrícola média dos últimos 10 anos, ok? Então, o estado do Rio Grande do Sul sofreu alguns eventos de seca ao longo desses 10 anos. Isso refletiu numa produtividade agrícola menor do que os estados do Paraná e do Mato Grosso e, consequentemente, numa menor produtividade hídrica no estado do Rio Grande do Sul, independente do sistema de rotação de cultura. Aqui é outro indicador, produtividade hídrica de suínos aqui em energia por metro cúbico de água. Então, como eu falei, que é megajoules por metro cúbico de água. Nós podemos ver o mesmo comportamento observado no indicador anterior. Quanto maior o número de rotações de cultura, maior a energia produzida por metro cúbico de água. Também os estados do Paraná e do Mato Grosso, como têm
produtividades agrícolas médias maiores do que o estado do Rio Grande do Sul, tiveram também produtividades hídricas maiores. Aqui no caso do frango, estamos mostrando a produtividade hídrica por quilo de carcaça por metro cúbico de água, e nós podemos ver o que já foi observado para suínos. As maiores produtividades hídricas, atingindo até quase 0,8 quilos de carcaça por metro cúbico de água, nos estados do Paraná e do Mato Grosso, para os sistemas agrícolas com maior rotação de culturas, e a menor produtividade hídrica no estado do Rio Grande do Sul para a rotação safra e soja. Aqui também considerando frangos, só com o indicador energia por metro cúbico de água e o mesmo comportamento. Paraná e Mato Grosso com as maiores produtividades hídricas e Rio Grande do Sul e as rotações mais simplificadas com as menores. Aqui nós aplicamos os cenários para ver como os cenários impactavam na economia de água, ok? Então nós temos aqui os vários estados, os sistemas de rotação de culturas e os cenários. O que nós vemos aqui, tanto para aves de corte como para suínos? Se aplicarmos o segundo cenário em comparação ao cenário 1, que era a produtividade agrícola média, dos municípios que nós selecionamos, no cenário 2, que era 50% de cobertura do solo, nós conseguíamos estas porcentagens de economia de água. Já no cenário 3, que era considerando a maior produtividade agrícola do estado, nós conseguiríamos economizar mais água ainda. E no cenário 4, que seria o cenário ideal, ou seja, 50% de cobertura do solo e a maior produtividade agrícola verificada no estado, nós conseguiríamos quase, tanto no caso de aves no Rio Grande do Sul, como no caso de suínos, quase 50% de economia de água nesse sistema de rotação, em torno de 1/3 de economia de água para esse sistema, e também nos outros estados verificamos economias muito significativas de água, aplicando o quarto cenário. Então, isso fica claro que fazer boas práticas agrícolas, a questão do plantio direto, que vai diminuir a evaporação de água pelo solo, ou seja, vai manter mais umidade no solo, tudo isso vai impactar a produtividade hídrica, no caso aqui do produto carne de suínos e de aves. Então, nós temos benefícios ambientais, né, de menor uso da água para produzir o mesmo quilo de carne, e também benefícios econômicos, porque muitas vezes essa água tem custo para ser trazida, para ser utilizada, e isso vai reverter positivamente na economia do sistema de produção e na economia do estado como um todo. Então vocês veem aqui a relação direta entre uma boa prática agrícola e uma consequente melhor uso da água na produção de proteína animal. Como conclusão, o que nós temos? A produtividade agrícola, que se traduz em toneladas por hectare, e o tipo de sistema agrícola impactou a produtividade hídrica dos suínos e aves. Quanto maior a produtividade agrícola e maior a rotação de culturas, melhor a produtividade hídrica. Boas práticas agrícolas na produção dos alimentos para os animais permitiu maior economia de água, em comparação com sistemas de agricultura convencional. A avaliação da produtividade hídrica é importante para apoiar a tomada de decisão dos gestores, considerando a importância econômica e social da produção animal. Essa pesquisa foi executada pelo ATB, que é uma instituição alemã de pesquisa, pela Embrapa Pecuária Sudeste e pela Universidade de Caxias do Sul. Agradecemos ao DAD, que é uma agência alemã, pela bolsa concedida pela doutoranda que conduziu essa pesquisa, e também agradecemos a Emater, do Rio Grande do Sul, e a Prefeitura dos vários municípios localizados na subbacia, que colaboraram na geração de informações, na abertura, no acesso às propriedades, para a equipe de pesquisa obter essas informações.
O trabalho pode ser baixado gratuitamente, o link está na descrição do vídeo e vocês podem baixar o trabalho e ler ele na íntegra. Eu agradeço a atenção de todos em mais esse vídeo pesquisa do canal Produção Animal com Conservação Ambiental. Convido-os a nos seguir no Twitter e no LinkedIn, onde nós postamos diariamente informações, pesquisas, eventos relacionados a essa temática da produção animal e conservação ambiental. Se você tem alguma dúvida dessa pesquisa ou quer fazer algum comentário, ele é sempre bem-vindo. Então, use aqui o chat do comentário do YouTube para você escrever a sua sugestão, a sua crítica e nós evoluirmos no conhecimento e na ciência. Até o próximo vídeo pesquisa.